Entramos na presença de Jesus para agradecer pela noite de hoje, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, crescendo, evoluindo, ouvindo da fonte viva que é a palavra que Jesus nos deixou quando passou pela terra. Esse nosso irmão mais velho que está lá na frente acenando e dizendo para nós, caminhe, dizendo para nós, evolua, eu estou aqui esperando vocês de braços abertos. Então, nós somos gratos por essa oportunidade. Nós somos gratos também à espiritualidade amiga presente, não só o meu mentor, como os mentores de vocês, mas aqueles que vêm toda terça-feira ouvir de nós, têm ainda essa necessidade de ouvir daqueles que estão na matéria, porque eles ainda estão bem próximos de nós, né? Em energia, em vibração. Então, que todos eles, no dia de hoje, na noite de hoje, com a palavra que chegar, possam sair daqui revigorados, possam sair daqui entendendo que Jesus é misericórdia, que a misericórdia é para todos, que Jesus não faz distinção entre ninguém, e que todos nós possamos sair daqui hoje, após ouvir a palavra, um pouco mais abençoados e com mais discernimento. Que Jesus permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa alma, derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós, seja para a saúde do corpo físico, seja para a saúde do corpo espiritual. Hoje, mais uma vez, eu coloco no colo de Maria, sobre os cuidados de Jesus, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira, Josilda Silva, Claudionete Fonseca e Nilson Goulart. Que todos esses nossos irmãos, na noite de hoje, sejam mais uma vez visitados pelos nossos irmãos espirituais, aos quais confiamos cada um deles, e que eles possam receber as bênçãos que estejam necessitando no momento. Seja bênçãos de fé, de persistência, de saúde, seja no que for, mas que possam estar sobre o domínio, possa tê-los, né, sobre o domínio da situação para que possa, então, ajudá-los da melhor maneira. Nós somos muito gratos por tudo isso. Então, que a nossa mente, o nosso coração possa estar aberto para a palavra de Jesus, para nós aprendermos um pouco mais sobre o que Jesus tem a nos ofertar, né, na noite de hoje. Vamos lá, gente, para o nosso evangelho? O nosso evangelho está, deixa eu ver aqui o capítulo. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 4. Missão dos profetas. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 4. Missão dos profetas. O meu encontra-se na página 248. Eu aguardo agora vocês aí situarem o capítulo e a página para que a gente possa proceder com a leitura e logo em seguida a reflexão. Oi, Rosana. Boa noite. Que bom você por aqui. Fico feliz, viu? Vamos lá, gente, a leitura? Ok, para a Carla, para a Solange, para a Luciana, para a Edileuza, para a Cris. Acho que muita gente aí já encontrou, né? Então, vamos lá. Vamos à leitura. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. E assim, as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão
de instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Assim, pois, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E essa era a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando foi conduzido perante o grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto, bateram nele com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Houve profetas, porém, que tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. E como esses fatos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como sendo um dos atributos dos profetas. Nós estamos aí no capítulo onde é muito falado sobre os falsos profetas, os falsos cristos. E agora a gente entra no item de número 4, onde vai falar da missão dos profetas. E para isso a gente precisa entender, naquela época, né, o que era ser profeta, o que a sociedade determinava como sendo profeta. Né? Então, o Evangelho vem nos dizendo, olha, naquela época eles entendiam que os profetas, eles faziam o quê? Profecias, né? Muitos profetas eram determinados por aqueles que faziam até mesmo adivinhações contra o futuro, ou que podia, de alguma maneira, seja através até mesmo da intuição, denominar ou então antecipar determinados acontecimentos. Mas aí o Evangelho vem nos dizer um sentido muito mais amplo, no sentido de o profeta não é somente aquele que faz a profecia, que tem as suas adivinhações, que consegue visualizar o futuro, mas ele vem nos dizendo que a missão do profeta, e nós podemos denominar profeta, todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Se nós olharmos por esse lado, onde o Evangelho nos ensina que todo profeta é aquele que instrui, é aquele que abre caminho, é aquele que abre a mente sobre o que ainda é oculto, todos nós podemos, então, sermos profetas. Para entendermos melhor um pouco, a gente pode fazer uma analogia. Todos nós podemos ser soldados de Cristo. Porque se eu tenho o intuito de levar o bem, se eu tenho o intuito de levar a palavra como princípio para ajudar o outro a clarear, a dar um norte no caminho ao qual ele está seguindo, eu então estou tendo a missão de um profeta. E o Evangelho vem nos dizendo que pode perfeitamente existir profetas que não fazem predições. Porque, na verdade, apesar de ter aqueles que têm essa sensibilidade, o foco não é esse. E de vez em quando nós estamos batendo nisso aqui, né? O Roberto entrou no grupo de uma forma, ele viu como que as coisas estavam andando, ele foi aparando as arestas, moldando para que nós pudéssemos chegar no foco. E o foco não fosse apenas querer saber da vida espiritual, mas direcionar a nossa enquanto há tempo. Né? Sempre há tempo para aprender. Então, nós precisamos começar a aprender desde já. Então, nós precisamos saber as instruções, saber os princípios,
pegá-los e colocar na nossa vida prática, para que nós, então, possamos ter um caminho mais limpo e ajudar o outro a ter o caminho um pouco mais limpo também. E ele está dizendo, olha, Jesus, quando foi preso, foi levado até Caifás, bateram na face de Jesus, cuspiram na sua face. E a todo tempo falava para Jesus, mas você não vai dizer quem é? Você não vai fazer as suas predições, as suas profecias? E na grande maioria das agressões, Jesus se manteve em silêncio. Não era porque ele estava em silêncio que ele não era o filho prometido, aquele que veio para deixar o mundo com um pouco mais de sal, que é o amor, né? O amor é o sal da terra. E Jesus veio e nos deixou esses princípios, nos deixou o caminho, nos mostrou o caminho e disse: o caminho muitas das vezes será a porta estreita. O caminho será muitas vezes difícil, mas se vocês conseguirem, a recompensa está lá na frente. E o que é essa recompensa? O salto. O salto evolutivo de cada um e que somente cada um pode dar o passo por si mesmo. Nós estamos aqui hoje no intuito de aprender, mas o que eu aprendo, apesar da gente estar passando, se o outro também não aprende, não adianta muita coisa. Se vocês me dizem algo e eu também não aprendo, a parte de vocês está feita. Mas o passo é somente eu que posso dar. A caminhada é só eu que posso fazer. Pular os obstáculos compete a cada um de nós. É fato. Cada um com obstáculos diferentes, né? Uns têm obstáculos mais profundos, outros têm que dar um passo mais largo para poder pulá-los, né? Outros têm que passar com mais paciência, mas todos nós estamos passando por obstáculos. Isso é fato. Mas o caminho é nosso. E todos nós podemos e devemos ter a missão de profeta, que é levar entendimento, que é levar conhecimento, né? Que é instruir os homens e revelar-lhes aquilo que ainda não chegou para ele, devido ao ponto de evolução ao qual ele se encontra. Ser profeta, ter essa missão de profeta, também nos chama a atenção para que nós também precisamos ser misericordiosos. Porque muitas das vezes, essa missão de instruir vai exigir de cada um de nós persistência, paciência. Todas as vezes que um profeta de Cristo se levanta, a batalha espiritual está travada e nós vamos ser testados de toda enquanto é forma que vocês imaginarem. Infelizmente. Se eu começo a fazer o bem, o mal tem interesse que esse bem caia por terra. Então, todo e qualquer situação em que a gente desejar criar para crescer, vai ter algo ali por detrás tentando nos derrubar. E aí vai exigir da gente fé, paciência, que não é fácil, para a gente designar uma missão, seja cada um de nós, porque cada um de nós tem uma missão, né? A Maria da Glória tem uma missão muito linda, porque ela leva consolo
há várias mães que tiveram a perda física do filho. Então, pensa na dor dessas mães, né? Então, ela tem a missão. Mas quando uma missão do bem se levanta, as trevas também estão de pé. Porque se tem uma coisa que as trevas não são, é inocentes e bobas. Elas nos estudam e sabem perfeitamente o ponto de nos atingir. Seja no nosso ponto fraco enquanto mente, ou seja, ao nosso derredor. Por isso, vigiai e orai. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos ser tentados. Jesus também foi tentado 40 dias e 40 noites, ao qual ele denominou de deserto, mas saiu vitorioso. Então, a palavra de hoje, o evangelho de hoje, fica para nós o seguinte: o profeta, aquele que instrui, é regra ter que fazer profecias, ter que fazer adivinhações? Esse não é o foco. O foco é a nossa mudança, de dentro para fora. Porque o que é profecia, muitas das vezes, nos torna fonte seca. Porque a gente vai ficar correndo atrás daquilo incessantemente. Quando eu entendo, através da instrução, as coisas então se acalmam. É como você respirasse, soltasse o ar, se acalmasse. Porque você entendeu o caminho e a jornada em que você se encontra. E todos nós podemos ser soldados de Cristo. Todos nós podemos fazer o bem. Que cada um possa ter esse discernimento e que nós possamos estar de pé, firmes, junto a esse exército espiritual e, enquanto encarnados, né, para que nós possamos também estar ajudando nessa guerra aí, né, contra o mal, mas que a gente possa o tempo todo também tentar fazer melhor o ambiente onde cada um de nós está inserido. Aguardo agora as considerações de vocês. Vamos ver quem já deu alguma opinião aí. Que bom, né, Rosana, que você conseguiu hoje. Que bom. Esse Facebook está com isso agora. Eu não consigo ver os finais das mensagens, não. Aqui tem. Ó. Que coisa, né? A Luciana dizendo, a profecia de cada um, então, está mais para praticar os ensinamentos do mestre do que em teorizar e explanar somente. Às vezes são muitas nossas palavras e poucos nossos gestos. Abramos a nossa alma e o nosso coração para as oportunidades. Eu não consigo ler o resto, porque infelizmente o Facebook não me deixa, né? Ele não abre para mim. Deixa eu ver novamente. Não consigo abrir. Mas nós vamos comentar. Lógico que nós não é somente ficar na teoria. Mas não quer dizer que a teoria não seja importante. Por quê? Porque, veja bem, aqueles que ainda não têm o conhecimento, e vamos pegar de exemplos, vamos pegar o outro, não, vamos pegar nós. E eu também vou me incluir nesse meio. Nós. Nós começamos o nosso grupo em 2020, né? Nosso grupo já está aí caminhando aí para quase 5 anos, né? Então, veja bem. Quando nós aqui chegamos, nós tínhamos um discernimento. Hoje, com o passar dos anos, nós estamos aqui incessantemente.
O nosso pensamento é outro. Por quê? Porque chegou primeiro a teoria. Primeiro eu pego o princípio, depois eu levo a prática. Porque se eu ficar só na teoria, eu vou cair lá naquele princípio, né? A fé sem caridade, sem obra, ela é morta, né? Então eu preciso entender. É igual lá na matemática. Primeiro o professor vem e nos ensina. Olha, essa equação se desenvolve assim. Essa equação, né? Ela, se aqui tem parênteses, se tem colchete, se tem uma resolução diferente. Existe uma fórmula ali para você chegar, né, até um resultado final, o resultado desejado. Só que o professor, ele foi lá no quadro e explicou para você. Como você vai aprender agora? Olha, ele me ensinou a fórmula, ele me ensinou os princípios, ele me ensinou que quando na expressão tiver multiplicação, divisão, subtração e adição, primeiro a gente resolve a multiplicação, depois divisão, né? Depois que a gente vai para adição e subtração. Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses. Então, isso é o quê? Uma fórmula. Né? Ele nos deu a teoria. E aí a gente começa colocando na prática. Olha, eu vou por ponto. Eu errei aqui, nossa senhora, o resultado foi diferente. Então, eu preciso refazer. Mesma coisa somos nós. E aí nós vamos começar por uma palavra que o Evangelho nos fala. Sermos indulgentes para com o próximo. Sedes misericordiosos para com o próximo. E aí, eu já escutei essa teoria. Eu vou para a prática. Algo me acontece lá com determinada pessoa ou alguma situação que, porventura, eu passe por ali ou esteja acontecendo comigo mesmo. Eu vou lembrar da palavra. Sedes indulgentes. Sede misericordioso. Perdoe os seus inimigos, porque eu também preciso do perdão, porque eu também sou falho, porque eu também, quando desencarnar, ainda que eu vá para regiões felizes, eu ainda sou espírito errante. E aí, uma coisa ajuda a outra. Uma coisa vem como alicerce, eu chego por cima e construo sobre esse alicerce. E os nossos alicerces precisam ter bases sólidas para que a gente, então, possa conseguir sustentar tudo aquilo. E isso a gente vai fazer no nosso dia a dia. Cada dia nos chega um pensamento novo, um ensinamento novo, nós vamos tendo discernimento, a nossa mente vai amadurecendo, nós vamos amadurecendo enquanto indivíduos, ainda dentro desse amadurecimento, nós ainda vamos errando, mas cada vez os erros tendem a ser menos grosseiros. E aí a gente vai atingindo o objetivo final. Daqui a pouco nós vamos embora, nós vamos desencarnar, e aí nós vamos chegar lá, pelo menos assim nós esperamos, que quando a gente tiver consciência daquilo que nós precisaríamos avançar, a gente fala, nossa, como eu melhorei, como eu cheguei muito melhor de quando eu fui para a Terra. Se eu estou muito melhor de quando eu fui, eu estou, então, com meu dever cumprido por hora, ou seja, passei de ano, estou apto a uma nova fase, né? E é isso que Jesus está esperando de cada um de nós. A Cris dizendo, a mesma coisa acontece quando temos a sabedoria e o conhecimento para entender que o Espiritismo não é somente um consolo para quando temos a perda física de alguém
que tanto amamos, mas também para que sigamos o caminho do aprendizado e do entendimento. Perfeito também, né? Porque o que acontece? E às vezes as pessoas têm uma determinada repulsa quanto a isso, né? As pessoas tendem a procurar o espiritismo muitas das vezes pela dor. Mas elas querem um remédio de imediato, que ele é temporário. Então procuram o espiritismo no seguinte sentido: eu quero uma notícia, eu quero uma carta psicografada, não que seja errado. Mas nós não podemos fazer disso um foco, né? Porque senão nós vamos nos tornar com isso como se fosse uma bengala. E essa bengala, ela vai falhar no primeiro obstáculo, porque ela vai quebrar. E não é garantido que você tenha outra. Então, o que o Espiritismo nos fala? Olha, nós temos a base. Se você tem, pelo menos, a curiosidade de estudar a doutrina, você não precisa aderir a ela se você não concordar com os princípios. Mas tente procurar respostas. Tente procurar consolo. Tente procurar entendimento para que você, ainda que o coração esteja sangrando, você consiga ter aceitação. Que você possa entender no decorrer dos seus estudos que a vida continua. E aí você começa a raciocinar, a refletir, a pensar, porque nós somos seres inteligentes, nós estamos em um nível em que nós conseguimos perfeitamente desenvolver, né, as ideias que nos chegam. Então, eu vou começar a ler sobre a doutrina espírita. Se eu encontrar aqui as respostas, se eu encontrar o consolo, se eu me tornar uma pessoa melhor, se eu encontrar aqui abrigo através daqueles que estão ali pregando a palavra, levando o conhecimento, nessa troca de conhecimento, eu permaneço. Senão, eu também vou procurar onde a minha fé está em sintonia nesse momento. Esse deveria ser o papel de todas as religiões. Abrir o campo de visão para todo mundo, deixar a cargo de cada um o livre-arbítrio, ajudar o outro no soerguimento. Eu, ultimamente, nem estou comentando mais. Porque tem um padre aí que pegou o espiritismo para Cristo, que eu vou te falar. Só que, no meu entendimento, eu acho que se ele é de uma determinada religião, ele devia ficar quieto pregando a fé dele, os princípios em que ele acredita. Só que ele perde o tempo tão precioso de estar levando uma palavra saudável, né, para atacar o espiritismo no seguinte sentido de ouvir dizer. Porque a gente sabe perfeitamente quando uma pessoa é estudiosa da doutrina e quando ela está falando de ouvir dizer. Eu ouvi dizer, o Espiritismo fala que a gente vai tendo várias reencarnações até chegar na classe dos espíritos puros, mas eles não consideram que Jesus veio na Terra e pagou todos os nossos pecados e nós não devemos mais nada. Ô, gente, esse discurso já ficou muito atrás, né? A gente precisa raciocinar. E é aí que entra a nossa fé viva e raciocinada. No seguinte sentido, então quer dizer que Jesus veio na Terra porque Jesus morreu na cruz, derramou ali seu sangue?
Nós não somos mais pecadores? Nós não temos mais pecados? Nós não erramos? Nós não precisamos de mais nada? Será que é realmente assim que funciona? Será que é somente se batizar e você está lavado dos seus pecados? Ou Jesus espera que nós, que fomos criados por Deus, essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, simples e ignorante, simples no sentido de simplicidade, ignorância no sentido de, olha, você é capaz de se desenvolver, você é capaz de crescer. Se a gente olha para a figura de Jesus, a gente vê e entende o quanto nós ainda somos pequenos, o quanto ainda a gente é incapaz diante dessa figura humilde que passou pela terra. Qual é a missão desse profeta? Se você está em um determinado ponto de entendimento, a gente respeita, pregue o seu entendimento. Quer ser católico, que vai ser católico. Quer ser espírita, que vai ser espírita. Quer ser um bandista, que vai ser um bandista. Quer ser... Não importa. Se você estiver ali fazendo bem, ainda que seu discernimento esteja um pouco atrasado, ou seja, você não pratica a fé raciocinada, tá tudo certo, meu amigo. Uma hora todos nós vamos desenvolver, e não quer dizer que nós espíritas estamos à frente de ninguém, porque cada um tem gente muito mais à nossa frente. O espiritismo é apenas a ponta de um iceberg. Para que quando a nossa mente, cada vez que ela abrir um pouco mais, mais coisas vão nos ser chegar. Agora, eu pensar, seria muita hipocrisia da nossa parte, pensar que eu posso errar, que eu posso fazer o mal, que eu posso fazer o que for, que eu não tenho pecado, que Jesus lavou meus pecados, que eu não tenho que reparar nada, que eu não tenho que entender nada, que eu não tenho que aceitar nada, né? Então, aqueles 3 elementos não existem: arrepender, reparar e expiar. Jesus já expiou para mim. Será que isso é justo? É justo que pegue algum de nós aqui para Cristo e fale assim: olha, fulano vai suportar todos os nossos erros, os nossos pecados. E aí nós vamos crucificar não sei quem lá, pagou os nossos pecados, daqui a pouco a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas. É pegar os nossos erros e jogar nas costas dos outros. É entender que o fardo de cada um é dele. As consequências é inerentes a cada um. Então, por isso é tão importante a gente estar aonde o nosso nível evolutivo se encontra dentro daquilo que existe hoje na Terra que nos oferece, né? No mundo espiritual existem os religiosos, mas não é dessa maneira extrema, porque cada um entende o ponto de evolução de cada um. No livro Entre a Terra e o Céu, quem já teve a oportunidade de fazer a leitura, tem aquelas freiras, né? Que vão ajudar um determinado indivíduo, que agora eu não lembro o nome, mas as freiras estão ali. Quando chega André Luiz, com os mentores responsáveis, elas acham que eles são anjos, né? Elas estão ali orando por aquele que era um devoto, acreditando que a espiritualidade amiga que chegou ali no intuito de ajudá-los são anjos. E o que é que os orientadores dizem? Nada. Deixa elas acreditar que são anjos. O que importa é que nós sabemos que nós não somos anjos, que nós somos soldados de Cristo, que nós estamos na missão de profetas, de ajudar, mas que nós também ainda somos errantes. Nós ainda temos muito que evoluir.
né? Nós somos ainda muito pequenos. Nós ainda não temos a fé tamanho de um grão de mostarda. Não é assim que a palavra de Deus nos fala? Jesus nos disse: olha, meu pai me ensinou que se nós tivermos a fé tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para aquela montanha: passa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e ela passa. E a nossa fé é tão mísera que não chega nem na metade de um grão de mostarda. Porque na primeira adversidade não é de se espantar que a gente fraqueja. De aí querer nos equiparar com Jesus, e nós já estamos evoluídos tanto quanto, que Jesus e Deus é a mesma coisa, que não existem espíritos mais evoluídos do que nós. A prova disso está aí entre os encarnados. A diferença já é acentuada entre nós. É perfeitamente perceptível. Seres humanos que você olha e fala: nossa, essa pessoa é boa. E eu não estou dizendo em níveis materiais, intelectuais, não. Eu estou dizendo de níveis morais, embora sejam escassas, mas de vez em quando você encontra pessoas tão pacientes que você fala assim: ó, quando eu crescer, eu vou ser igual fulano. Né? Que esse é um verdadeiro norteador. Mas, infelizmente, né, gente? É aquela questão, né? As trevas vai usar de tudo enquanto é forma. Mas nós estamos de pé. E é isso que importa. Nós sabemos a missão ao qual nós viemos e estamos destinados. As trevas pode até tentar, mas em nós encontrará esgotamento. Vai chegar uma hora que eles vão olhar para cada um de nós e dizer assim: olha, não adianta. Não adianta, porque ali eles estão incessantes. Ali eles estão persistentes, mas, sobretudo, nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Que todos nós possamos ser profetas de Cristo, soldados de Jesus, que nós possamos andar pelas estradas da vida, instruindo, levando ao outro uma palavra de amor, de fé, de caridade, levando ao outro o entendimento de que Jesus é misericórdia, de que nós erramos, nós caímos, mas levantar é possível, nos desenvolver é possível, sermos melhores é possível, e que isso só depende de cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós e que os nossos irmãos espirituais que aqui se encontraram conosco hoje possam retornar em paz e em segurança, mas que possam entender que existe uma luz no nosso caminho que está brilhando a todo momento, que é Jesus. E que essa luz ela só é apagada quando nós fechamos os nossos olhos. Porque Jesus, ele é persistente. Jesus não nos abandona. Ele está no leme de tudo. Ele está lá na frente. E Deus está por todos nós. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.